Pessoal, olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel. Vou dar mais uma aula aqui para vocês de função do primeiro grau, tá? É claro que a gente não vai ver tudo sobre funções do primeiro grau, que é um assunto um pouco extenso, mas a gente vai conseguir identificar algumas coisas bem interessantes, algumas coisas que até valem para algumas outras funções. Vocês já vão ver durante o decorrer da aula. Bom, eu vou aqui nessa aula enumerar 4 tipos de funções que estão consideradas ali dentro do conjunto de funções do primeiro grau. A primeira, a função constante, ela é até considerada do grau 0, e eu vou explicar para vocês. Bom, uma aplicação f, tá? Lembrando que aplicações, vocês assistiram a última aula, vocês sabem que a aplicação é sempre uma relação, né, biunívoca, uma relação entre dois conjuntos, em que o elemento de x vai pertencer ao primeiro conjunto, ele vai se associar a um elemento y do segundo conjunto. De R em R quer dizer que o domínio está nos reais, conjunto dos números reais, e a imagem também está nos reais, ok? Então olha só, nessa função em específico, todos os elementos de x vão se associar ao mesmo elemento, ao mesmo número. Então, trazendo para o que vocês já viram, é como se eu tivesse o seguinte, ó. Imagina aí que eu tenho dois conjuntos, tá? É aqui o conjunto A e o conjunto B. Acho que está muito forte essa... E aqui eu tenho alguns elementos, sei lá, 1, 2, 3, tá? Sei lá, raiz de 2, não importa. Todos eles vão se associar sempre ao mesmo elemento. Então vamos imaginar aqui que seja um 4. É um número, tá? E aí, gente, eu consigo ligar todos eles para o mesmo. É função? Por que é função? Porque todos os elementos possuem apenas um único correspondente, tá? Todos os elementos. Aqui, se eu fosse colocar todos os reais, poderia passar anos gravando esse vídeo que nunca ia acabar. É todos os números que vocês conhecem, tá? Beleza. Então, a imagem, o domínio a gente sabe que é todos os reais. A imagem vai ser somente um único elemento, né? Que vai ser o elemento que vai receber, tá ok? O contradomínio pode ser todos, daí de R em R. Mas a imagem é somente um. Vamos ver um exemplo. 2, né? Considere os gráficos das aplicações de R em R definida por y igual a 3. Gente, você deve estar se perguntando, professor, não está faltando aí não está faltando, sei lá, um x aí? Não, gente, não tá? Isso acontece porque, como vocês já viram aí, ó, não importa o valor de x, todos os elementos vão ir para o mesmo, tá? Então é como se eu tivesse isso aqui, ó. Vamos voltar aqui para a situação da minha telinha de celular. Y igual a 3. É como se eu tivesse lá o gráfico, tá? Aproveitar, vamos montar um gráfico aqui. Bom, essa linha que eu estou criando, eu vou chamar de Y. É sempre assim, tá? A linha que está em pé é Y, que é o eixo das ordenadas. E aqui eu vou tentar... Aqui o eixo X, que é o eixo das abscissas. Tá ok? Pois bem, gente. Y igual a 3 é como se eu tivesse aqui, ó, uns tracinhos, tá? 1, 2, 3 aqui. E para traçar o gráfico, é só eu passar uma linha aqui, ó, sobre o 3. E pronto, esse é o gráfico da função
da função constante y igual a 3. É muito simples, é uma reta paralela, tá ok? Vamos continuar aí. Bom, a função identidade, pessoal, é uma função única, tá? Assim, ela é identidade porque cada elemento de x vai se associar sempre ao próprio elemento no outro conjunto. Então, é como se eu tivesse no gráfico, né? Ou falando aqui do diagrama de Venn, é como se fosse o seguinte, ó. Tenho lá dois conjuntinhos. Ficou muito claro, né? Antes que vocês me corrijam, que eu acho que ficou mesmo. Então vamos lá, o elemento 1, 2, 3, 4. Olha, o 1 vai se associar com 1, o 2 com 2, o 3 com 3, o 4 com 4. Isso vai gerar pares ordenados muito interessantes. 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. Se eu fosse fazer com os negativos, menos 1 com menos 1. Tá? Deixa eu continuar aqui. E assim vai. E aí você deve estar se perguntando o gráfico, né? Bom, o gráfico também vai ficar muito interessante. Porque como vocês já viram, eu vou traçar uma reta aqui. Tá? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas aqui em cima. E aí, ó, o 1 vai se associar com 1. O 2 vai se associar com 2. O menos 1 do x vai se associar com menos 1 do y. Tá certo? E na hora de traçar a reta, você vai pegar e vai passar uma linha reta entre eles. Então, ó, tá ok? Então essa é a função identidade. Aí nós vamos continuar aqui. A função linear, ela é uma função muito interessante, porque aí já vai aparecer o x multiplicando com algum outro número, tanto negativo quanto positivo, tá? Então, exemplo de função afim que você pode ver aí. F de x igual a 2x. É um tipo de função. Outro tipo de função, sei lá, um g de x igual a 3x, tá? Gente, são funções que vocês, como vocês estão conseguindo visualizar, elas só tem um número multiplicando com x. Vamos colocar uma h de x igual a menos x. No caso aqui, o que está multiplicando seria menos 1, né? Porque isso aqui é como se fosse menos 1 vezes x, não é isso? Tá ok? Então, a função identidade é um caso particular da função linear. A função identidade é quando eu tenho um y igual a x, não é isso? No caso, o y, já falei para vocês em outras aulas, ele é como se fosse a mesma coisa que f de x. É o valor que vai receber quando a setinha quando o x for um determinado número. Então, neste caso aqui, ó, se eu tiver lá um f de x igual a x, é uma função linear e é uma função identidade, que é um caso particular, em que neste caso está multiplicando a função identidade, a função linear, melhor dizendo, ela é sempre dessa situação, né? É um f de x igual a um ax. Neste caso aqui, ó, o a vai ser 1. Tá ok? Toda função linear em que o a é igual a 1, eu posso chamar de função identidade. Vamos continuar a nossa aulinha, pessoal. Exemplo de função linear. Vou aproveitar e vou fazer o gráfico dela. Como que vai ficar o gráfico dessa função? Gente, toda função linear, ela tem uma situação muito interessante. Quando você vai montar o gráfico, você primeiro coloca valores para x para achar o seu correspondente, o seu f de x.
No caso de uma função linear, sempre que o x for zero, vai ser zero. Por quê? Porque você vai substituir qualquer número vezes zero, vai dar zero. Então aqui no caso 2 vezes 0, 0. Isso é interessante, porque você sempre vai ter como coordenadas, né, os pontos, coordenada 0, 0. Vai sempre passar pela origem do gráfico. E aí você só precisa de mais um ponto. Para formar uma reta, só precisa de um ponto. Afinal de contas, todo gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Sei lá, x igual a 1, por exemplo. X igual a 1, meu f de 1. Se eu substituir, ó, f de 1, já viram isso nas outras aulas, não era 2x? 2 vezes 1. Então, f de 1 é igual a 2. O que isso quer dizer? Quando x é igual a 1, a função assume o valor 2. Isso trocado em miúdos, 1 e 2. Então, já tenho dois pontos. Fica fácil montar o gráfico. Eu vou lá, traço duas retas, x e y. E aí, ó, um ponto, deixa eu traçar aqui de azul, ou melhor, marrom, que faz tempo que eu não uso. Um ponto é aqui, né? O ponto da origem. O outro ponto é 2 e 1. Melhor, 1 e 2, né? Então, 1 para x e 2 para y. Então, ele fica mais ou menos aqui. Correto? Eu vou lá, pego uma régua e traço o ponto. Pronto, gente. Essa é a reta da função y igual a 2x, ou f de x igual a 2x. Vamos continuar a nossa aula. Agora eu vou falar da função afim, tá? E aí a função afim, ela é uma função que ela é conhecida como ax mais b, tá? Gente, deixa eu falar para vocês uma coisinha que eu já ia esquecer. Quando que você usa função linear? Gente, basicamente, tá? Função linear você usa direto no dia a dia quando você vai comprar qualquer coisa. Por exemplo, vamos supor que você vai comprar leite no mercado e o leite esteja custando, sei lá, R$3,20. Então, a função que define o leite, olha só, você pode, olha que interessante, você pode chegar e falar assim, olha, o y é o preço do leite e o x é a quantidade. Então, eu posso colocar como sendo y igual a 3,20x. Se eu comprar uma caixa de leite, vou pagar 13,20. Se eu comprar duas caixas de leite, vou pagar 6,40. E assim vai. Então, olha que interessante. A função linear ela é usada muito para compras. Consumo de energia, consumo de quantidades, enfim, conforme o nosso problema lá, né, na aula de introdução a funções. Os principais problemas, Uber, questão de distâncias, velocidade, média, enfim. Mas os principais problemas eu posso considerar como sendo funções lineares. Agora, a função linear ela é um caso particular da função afim. Tá ok? Então, a função afim também vai ter um ax, só que vai ter um mais b. Quando que você vai ver isso? Por exemplo, no caso da função de uma... Vamos supor que você está lá no estacionamento, tá? Vamos viajar aqui e faz de conta que você vai estacionar seu carro no estacionamento. Ele fala assim, olha, para colocar o seu carro aqui, nós temos um valor fixo de R$2, mais um valor por hora de R$1. Então, se eu tenho um valor fixo, esse valor não vai mudar com a quantidade de horas. Se eu colocar 5 horas no meu carro lá, eu vou pagar 5 vezes 1, que é a quantidade por hora, mais 2. Se eu colocar 10 horas, 10 vezes 1, mais 2. Então, esse 2 é fixo.
tá? Esse 2 seria o meu b na função. Então essa aqui eu posso colocar como sendo um f de x igual a 1 vezes x, que é 1 por hora, mais 2. O que eu percebo aqui? A quantidade de horas vai mandar no valor. Lembram que função sempre tem duas variáveis, dois conjuntos. Um que manda, que é o que vai estar no domínio, variável independente, e é o valor da variável que é dependente. Ela depende da quantidade. Então, o valor vai depender da quantidade de horas que eu for colocar ali, que vai ser a minha imagem, certo? Beleza. Então, gente, a função linear é um caso particular da função afim, que é o que está dizendo aqui, ó. Por quê? Porque a função linear é um caso em que o b vale 0. Se o b vale 0, por exemplo, y é igual a 4x, o a vale 4, o b vale 0. É uma função linear, mas também é uma função afim. Tá certo? E como que seria o gráfico da função afim? Bom, é uma reta, assim como os outros, tá? E isso é interessante para a gente continuar aqui a aula. Eu tenho mais um vídeo aí no canal, eu deixo até a descrição no link para vocês, de como fazer o gráfico da função afim pelo GeoGebra, que é bem interessante, bem rápido, bem prático, dá para você entender legal aí. E num quadro na sala de aula também, que dá para entender melhor aí um outro exemplo. Eu vou utilizar aqui novamente a minha lousa. Gente, tem um macete, tá? Que tem uma aula que eu expliquei também sobre f de x igual a 0, é uma coisa, e o f de 0 é outra coisa, né? O f de x igual a 0 é quando eu tenho o valor de y igual a 0. Então é como se eu tivesse lá no balãozinho e eu tivesse o número 0 e eu quisesse saber o x que vai para ele. E no gráfico é como se eu tivesse lá no par ordenado 0 e eu quisesse saber o número que está aqui, tá certo? No outro caso já é diferente. No outro caso eu tenho o x igual a 0 e eu quero saber para onde que ele vai, tá? E no par ordenado aqui também. Ah, professor, mas por que o senhor está explicando isso? Porque isso, na hora de fazer o gráfico, olha que interessante, meus caros. Qualquer ponto aqui, ó, qualquer ponto que tiver nessa reta x, o y é 0. Então, por exemplo, deixa eu traduzir em miúdos para vocês. Se eu tivesse um ponto aqui, ó, 1, tá? Então, vamos lá. E aqui eu tivesse um ponto em cima da reta. E aí, professor, esse ponto aqui é como que seria ele? Bom, gente, esse ponto aqui, se está na reta x, é 0 para y. 1 e 0. Ah, e se eu tivesse um ponto, sei lá, bem aqui, ó, no menos 2 para y. Se está na reta y, o x é 0. Então, nesse caso aqui, seria 0 e menos 2. E aí, se eu tivesse esses dois pontos na função, só passar uma reta aqui, ó, pronto. Tá feito o meu gráfico. Entenderam porque que é tão simples, tão interessante fazer isso? Tá? E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Então, gente, voltamos aqui. E aí, ó, conforme o explicado para vocês, por que era tão importante encontrar o f de x e o f de x igual a 0 e o f de 0, vou fazer isso aqui. Então, gente, vou primeiro colocar o f de... Eu vou primeiro, tanto faz aqui a ordem, eu vou calcular o f de 0. Olha só, meu f de 0 é quando o x vale 0. Então, se eu substituir x por 0, 0 mais 4, eu tenho que é igual a 4. É interessante ver o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho um par ordenado já, quando x é 0, y vale 4. Deixa ele guardadinho aqui. Depois, eu vou fazer agora o x mais 4 igual a 0. Ou seja, o valor de y é 0. É o zero da função também, tá? Muito simples de calcular. Você passa o 4 para lá, fica menos 4. E pronto.
Só isso, professor, só isso. Então fica quando y é 0, o x vale menos 4. E no gráfico, gente, olha que interessante. Facinho fazer o gráfico da função linear. Eu tenho x, tenho y aqui, tá? Deixa eu colocar aqui um zoom e vou traçar até de cor diferente, amarelo. Então, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 positivo, 1, 2, 3. Acho que era bom ter feito um pouquinho mais longo, né? O primeiro ponto que eu tenho é o ponto 0 e 4. 0 e 4 é 0 para x, 4 para y. Gente, tá? 0 para x vai ser na reta y, vai ser bem aqui em cima, tá? Eu vou traçar de vermelho para ajudar vocês a identificar. O outro ponto é menos 4 para x e 0 para y. Então é bem aqui, ó. Tá? Pronto. Já tenho dois pontos, que são esses dois caras aqui. O que eu tenho que fazer agora, professor? Bom, muito simples, pessoal. Eu só vou passar uma linha reta entre eles. Pronto. Essa é a função afim de x mais 4. Vamos ver mais um outro aqui. Menos x mais 3. Bom, mesma coisa. Se eu sou um cara safa, cara esperto, o que eu tenho que fazer aqui? Ó, f de x igual a menos x mais 3. Vamos lá. Pessoal, vou primeiro calcular o f de 0. F de 0 é igual a menos 0 mais 3. Vai ficar só o 3. Então aqui eu já tenho um par ordenado. 0, 3. E aí eu vou fazer agora rapidinho para vocês. Vou pegar a função menos x mais 3 e vou fazer isso igual a 0 para calcular quando o y é 0 na reta x, tá? Então eu pego aqui, ó, passo para lá o 3 vai ficar negativo, multiplica por menos 1, x igual a 3. Traduzindo, pessoal, quando x é 3, y é 0. Tenho dois pontinhos. Fazer o gráfico agora tá moleza, hein, professor? Tá assim, ó. X, y. Eu venho aqui, ó. Vou dar o zoomzinho aqui básico, tá? Então, primeiro ponto que eu tinha lá, quando x era 0, y é 3. Aonde que vai ficar isso? Vai ficar, quando x é 0, sempre fica na reta do y. Então vai ficar bem aqui, ó, tá? Não tem erro. O outro ponto, se eu não me engano, era 3 e 0. Ou seja, quando x é 3, y é 0. Então vai ficar bem aqui, tá? E agora, professor? Bom, e agora, gente? Deixa eu dar um zoom aqui para minha régua pegar direito. Eu venho aqui, ó. Traço uma reta. Pronto. Tá feita aqui a minha função, tá? E aí, para concluir a aula, tem esse caso aqui, que está no livro, inclusive eu passei como atividade para os meus alunos, que é a mesma coisa, tá? Só que quando tem uma fração, costuma assustar o povo, não sei porquê, porque a gente pode escrever isso como sendo 4 sobre 2 menos 3 sobre 2 x, tá? Separa, fica bom aqui. E aí, se você, neste caso, a gente ainda pode escrever como sendo tá? Porque eu dividi o 4 por 2. Bom, vamos trabalhar esse cara aqui. A gente pode fazer o seguinte, ó. Primeiro, f de 0. O f de 0, quando x é 0, fica 2 menos 3 vezes 0, vai zerar, né?
esse cara aqui corta, vai ficar só o 2. Então, traduzindo, quando x é 0, y vale 2. E aí depois aí vai ficar o mais complicadinho que o pessoal acha, que é eu fazer isso, a funçãozinha é 2, né? Já sei que agora aqui é 2, igual a 0. Ora, passo para lá o 2, fica menos 3x sobre 2 igual a menos 2. Multiplica por menos 1 logo aqui. Vou fazer aqui do lado. Tá acabando a folha, impressão minha? Não, não é impressão minha não. Tá acabando a folha aqui. Não tem problema não. Vou fazer aqui então. Ó. 3x sobre 2 igual a 2. Multipliquei os dois lados por menos 1. Tá? E aí faz cruzado, pessoal. Ó. Moleza, moleza, mamão com açúcar. 3x igual a 4. X igual a 4 sobre 3. Que é uma dízima. Que vai dar aproximadamente 1,333333, tá ok? Isso no gráfico vai ficar próximo ali de 1,5, num esboço bem simples como é o nosso. Então vamos lá, o esboço vai ficar assim, ó. Primeiro ponto que nós tínhamos colocado, quando o x valia 0, o y valia 2, não é isso? Então, ó, o primeiro ponto que eu vou colocar vai ser aqui, ó, tá? Em cima da reta y. O segundo ponto é quando o y valia 0, o x valia 1,3 mais ou menos, né? Então, vai ficar aqui, ó, entre 1 e o 2, tá? Próximo daqui. Pronto. Agora traço uma reta entre esses dois pontos. Tá feita a minha função, gente. Olha como que é simples. Tá? Espero ter ajudado vocês com isso aí. Um abraço.